Você já sentiu aquele gosto amargo de ser ignorado enquanto outra pessoa recebe toda a atenção? Já percebeu que, mesmo sendo competente, as oportunidades sempre vão para quem parece mais forte, mais decidido, mais imponente? Não é injustiça, é o jogo. E nesse jogo, a aparência de fraqueza custa mais caro do que qualquer erro real. Porque no mundo do poder, não importa o que você é, importa o que você parece ser. Maquiavel descobriu isso no coração da Florença do século XVI, entre príncipes traidores e homens que perderam tudo por um único deslize. Ele viu impérios desmoronarem, não porque faltava força, mas porque a fraqueza foi percebida. E uma vez que o mundo te enxerga como fraco, ele te devora, sem piedade, sem chance de defesa. Você se torna invisível para os poderosos e alvo fácil para os predadores. Mas aqui está a verdade que poucos têm coragem de aceitar. A fraqueza não é apenas uma condição. É uma escolha inconsciente. São pequenos comportamentos, palavras mal colocadas, gestos sutis que gritam insegurança. E esses detalhes, esses 7 erros específicos, estão destruindo a sua imagem neste exato momento. Você pode ter talento, inteligência e até coragem, mas se comete esses erros, o mundo jamais te respeitará, jamais te temerá, jamais te dará poder. Neste vídeo, você vai descobrir exatamente quais são esses 7 erros fatais que fazem até os mais capazes parecerem fracos e insignificantes. E mais importante, você vai aprender a técnica precisa para corrigir cada um deles, transformando a sua presença em algo magnético, respeitável, temível. Porque quem domina a arte da aparência, domina o mundo. Quem controla a percepção, controla o poder. E quando você elimina esses erros, algo muda. As pessoas começam a te ouvir com mais atenção. Te tratam com mais respeito. E aqueles que te subestimaram passam a sentir o peso da sua presença. Se você está pronto para abandonar a fraqueza e assumir o controle total da sua imagem, inscreva-se neste canal agora, deixe seu like neste vídeo e comente aqui embaixo de qual cidade você é, porque a partir deste momento você não será mais ignorado. Você será impossível de esquecer. O primeiro erro que faz você parecer fraco está no modo como você pede. Sim, pedir. Porque no mundo do poder há uma diferença brutal entre solicitar e suplicar. E a maioria das pessoas atravessa essa linha invisível, sem perceber, entregando toda a sua autoridade no instante em que abre a boca. Maquiavel ensinou que o príncipe jamais deve parecer necessitado, porque a necessidade é a mãe da submissão. E quando você demonstra que precisa demais, que depende demais, que implora demais, o outro não sente compaixão. Sente superioridade. Pense em quantas vezes você já pediu algo adicionando justificativas em excesso. Quantas vezes você começou uma frase com desculpas, com explicações que ninguém pediu, com um tom que parecia implorar permissão para existir. Isso não é educação, é autossabotagem. Porque cada palavra extra, cada justificativa desnecessária é um tijolo a mais na parede da sua fraqueza. Você está dizendo ao mundo que não tem certeza do seu valor, que não acredita merecer o que está pedindo, que está disposto a se rebaixar para conseguir migalhas. E o pior de tudo é que as pessoas sentem isso. Elas não precisam analisar conscientemente. O instinto humano detecta fraqueza como um predador detecta a presa ferida. Quando você pede com insegurança, algo muda no olhar do outro. A postura se altera, o tom de voz ganha uma arrogância sutil. Porque naquele momento ele percebeu que está no controle, que você precisa dele mais do que ele precisa de você. E no jogo do poder, quem precisa mais sempre perde. Agora observe como os poderosos pedem. Eles não pedem, eles propõem, eles apresentam.
Eles colocam algo sobre a mesa como se estivessem fazendo um favor ao oferecer a oportunidade. Não há súplica na voz deles. Não há insegurança no olhar. Existe apenas a clareza de quem sabe o próprio valor e espera que o mundo reconheça isso. Quando um homem poderoso faz uma solicitação, ela soa mais como uma direção do que como um pedido. E isso muda tudo. Porque as pessoas não apenas atendem, elas se sentem privilegiadas por atender. A técnica para corrigir esse erro está na reformulação da linguagem. Elimine as desculpas desnecessárias. Corte as justificativas em excesso. Quando você precisa pedir algo, seja direto. Vá ao ponto. Use frases curtas, objetivas, sem rodeios. Ao invés de dizer, me desculpe incomodar, eu sei que você está ocupado, mas será que você poderia talvez me ajudar com isso, se não for muito incômodo? Você diz simplesmente, preciso da sua ajuda com isso. Pronto. Sem drama, sem submissão, apenas clareza. E aqui está o segredo que Maquiavel compreendeu antes de todos. Quando você pede com confiança, sem se rebaixar, sem se justificar em excesso, você não apenas aumenta as chances de conseguir o que quer. Você aumenta o respeito que o outro tem por você, porque confiança gera respeito, insegurança gera desprezo. É uma lei antiga, cruel, mas absolutamente verdadeira. O mundo não respeita quem se rebaixa. O mundo respeita quem se valoriza. Mas há outro aspecto fundamental nesse primeiro erro. Não é apenas o modo como você pede. É o que você pede. Existem pedidos que diminuem você automaticamente. Pedidos que colocam você em posição de inferioridade, que mostram ao mundo que você não é capaz de resolver as próprias questões, que precisa que outros façam por você aquilo que deveria fazer sozinho. E cada vez que você faz esse tipo de pedido, você corrói um pouco mais a sua imagem de força. Maquiavel observou que os príncipes bem-sucedidos raramente pediam pequenos favores. Eles pediam alianças, pediam parcerias, pediam algo que também beneficiasse o outro. Porque quando você transforma um pedido em uma troca de valor, você não está mais mendigando, você está negociando. E negociar é uma posição de igualdade, às vezes até de superioridade. Você está dizendo, eu tenho algo que você quer e você tem algo que eu quero. Vamos fazer isso acontecer. Isso é poder, isso é força, isso é respeito. Então observe os seus pedidos nos próximos dias. Observe o tom, as palavras, a postura. Você está suplicando ou está propondo? Você está se rebaixando ou está se posicionando como igual? Porque essa diferença microscópica, essa mudança sutil na forma como você se comunica, pode transformar completamente a maneira como o mundo te vê. Pode transformar você de alguém que implora por atenção em alguém cuja presença exige respeito. E quando você domina isso, quando você aprende a pedir sem parecer fraco, algo extraordinário acontece. As pessoas começam a te atender com mais rapidez. Começam a te levar mais a sério. Começam a te tratar não como alguém necessitado, mas como alguém valioso. Porque você mudou a narrativa. Você deixou de ser o suplicante e se tornou o negociador. Deixou de ser o fraco e se tornou o estrategista. Mas esse é apenas o primeiro erro. E se você já está cometendo esse, é bem provável que esteja cometendo os outros 6 também. E cada um deles está corroendo a sua imagem de maneiras que você nem imagina. Cada um deles está fazendo com que oportunidades passem por você, que pessoas te ignorem, que o respeito que você merece simplesmente não chegue. Porque no jogo do poder não basta ser forte, é preciso parecer forte. E a aparência é construída em detalhes. O segundo erro que faz você parecer fraco está em algo que a maioria considera virtude. Está na sua disponibilidade excessiva. Porque o mundo valoriza o que é raro, o que é difícil de conseguir,
o que exige esforço. E quando você está sempre disponível, sempre acessível, sempre pronto para atender qualquer demanda a qualquer momento, você deixa de ser valioso. Você se torna comum. E o comum não é respeitado. O comum é usado. Maquiavel sabia disso. Ele observou que os príncipes mais respeitados eram aqueles cuja audiência era difícil de conseguir. Aqueles cujo tempo era precioso, cujas decisões eram aguardadas, cuja presença era um privilégio e não um direito. Eles não se faziam disponíveis para qualquer um, a qualquer momento, por qualquer motivo. Eles criavam escassez, e a escassez gerava desejo, e o desejo gerava respeito. Agora pense em você. Quantas vezes você interrompe o que está fazendo para atender alguém que poderia esperar? Quantas vezes você responde mensagens imediatamente, como se não tivesse nada mais importante para fazer? Quantas vezes você cancela seus próprios planos para se ajustar aos planos dos outros? Cada vez que você faz isso, você está enviando uma mensagem clara. Você está dizendo que o tempo dos outros é mais valioso que o seu, que as prioridades dos outros estão acima das suas, que você é facilmente acessível porque não tem nada melhor para fazer. E as pessoas captam essa mensagem. Pode ser inconsciente, mas elas captam e começam a te tratar de acordo. Começam a te procurar apenas quando precisam de algo. Começam a esperar que você sempre esteja disponível, sempre pronto, sempre disposto. E quando você não está, elas se irritam, porque você criou uma expectativa. Você ensinou ao mundo que pode ser interrompido, que pode ser demandado, que pode ser usado. E agora, tentar mudar isso parece quase impossível. Mas não é impossível. É apenas uma questão de reconfigurar a percepção, de criar limites onde antes havia portas abertas, de transformar a sua disponibilidade em algo raro, algo valioso, algo que precisa ser merecido. Porque quando você faz isso, quando você deixa de estar sempre disponível, algo interessante acontece. As pessoas começam a valorizar mais o seu tempo, começam a pensar duas vezes antes de te interromper. Começam a respeitar os seus limites, porque você os estabeleceu com clareza. A técnica aqui é simples, mas exige disciplina. Comece a criar intervalos de resposta. Não responda mensagens imediatamente, mesmo que você as tenha visto. Deixe um tempo. Mostre que você está ocupado com coisas importantes. Mostre que o seu tempo é valioso demais para ser interrompido a cada notificação. E quando você finalmente responde, seja objetivo. Não precisa se justificar. Não precisa pedir desculpas por demorar. Apenas responda, como se fosse o tempo natural de alguém que tem prioridades. E nos compromissos, nos pedidos, nas demandas, aprenda a dizer não. Não de forma agressiva, mas de forma firme. Porque cada sim que você dá quando deveria dar um não, é um pedaço do seu poder que você entrega de graça. É uma confirmação de que você está sempre disponível, sempre flexível, sempre disposto a se ajustar. E isso, no longo prazo, te torna previsível, te torna controlável, te torna fraco. O terceiro erro que faz você parecer fraco está na sua necessidade de explicar tudo, de justificar cada decisão, cada escolha, cada movimento. Como se você estivesse constantemente prestando contas a um tribunal invisível que julga cada ação sua. E aqui está a verdade que dói. Quanto mais você explica, menos as pessoas acreditam. Porque a explicação excessiva não demonstra transparência, demonstra insegurança. Demonstra que você mesmo não tem certeza das suas escolhas e precisa convencer os outros, e principalmente a si mesmo, de que está certo. Maquiavel observou isso nos corredores do poder. Os líderes fracos sempre tinham uma desculpa pronta, uma explicação elaborada, uma justificativa para cada ato. Eles falavam demais.
explicavam demais. Como se as palavras pudessem construir a confiança que as ações não conseguiam. Mas o efeito era o oposto. Cada explicação extra era vista como fraqueza, como dúvida, como medo de ser julgado e condenado. Já os líderes fortes simplesmente agiam, decidiam e, quando questionados, respondiam com brevidade. Porque a confiança não precisa de parágrafos. A confiança cabe em uma frase. Pense nas suas conversas. Quantas vezes alguém pergunta por que você fez algo e você sente a necessidade de construir uma narrativa completa, de listar todos os fatores, todos os motivos, todas as variáveis que levaram à sua decisão? Você não está sendo honesto. Você está se defendendo, e defesa implica ataque. Implica que você sente que precisa se proteger, se justificar, provar que não errou. E isso por si só já é fraqueza, porque quem está seguro não se defende, apenas afirma. A técnica de correção aqui é brutal na simplicidade. Corte suas explicações pela metade. Depois corte de novo. Fique apenas com o essencial. Quando alguém perguntar por que você tomou determinada decisão, responda em uma ou duas frases, direto ao ponto, sem rodeios, sem justificativas emocionais, apenas os fatos necessários, e depois silencie. Deixe que o silêncio faça o trabalho que suas palavras não precisam fazer, porque o silêncio confiante é mais poderoso que 1000 explicações. Mas há um detalhe importante aqui. Não se trata de ser rude ou inacessível, trata-se de ser preciso, de valorizar suas palavras, de fazer cada frase contar. Porque quando você fala menos, as pessoas escutam mais. Quando você explica menos, as pessoas respeitam mais. Quando você se justifica menos, as pessoas confiam mais. É um paradoxo que a maioria nunca compreende. Elas acham que precisam falar mais para serem entendidas, quando na verdade precisam falar menos para serem respeitadas. O quarto erro que corrói a sua imagem de força está nas suas reações emocionais, especialmente a raiva visível, o descontrole evidente, a explosão diante de provocações. Porque no mundo do poder, quem perde o controle emocional perde o jogo, sempre, sem exceção. Maquiavel viu príncipes inteiros caírem não porque eram fracos fisicamente, mas porque eram fracos emocionalmente, porque reagiam, porque se deixavam provocar, porque permitiam que os inimigos controlassem suas emoções. E quem controla suas emoções, controla suas decisões. E quem controla suas decisões, controla você. Toda vez que você explode, toda vez que perde a calma, toda vez que reage com raiva visível a uma provocação, você está entregando o poder. Você está mostrando ao mundo que é controlável, que basta apertar o botão certo para te fazer perder a compostura. E uma vez que as pessoas descobrem esse botão, elas vão apertá-lo sempre que quiserem te diminuir, te desestabilizar, te fazer parecer pequeno. Porque raiva visível não é força, é fragilidade exposta. Observe como os verdadeiramente poderosos reagem às provocações. Eles não reagem. Ou quando reagem, é com uma frieza calculada, com um sorriso que desorienta, com um silêncio que incomoda mais que qualquer grito. Eles transformaram o controle emocional em armadura, em arma. Porque sabem que quem mantém a calma em meio ao caos é quem dita as regras do jogo, é quem decide o próximo movimento, é quem permanece no controle enquanto todos ao redor perdem a razão. A correção desse erro exige treino. Começa com o reconhecimento dos seus gatilhos emocionais. Quais situações te fazem perder a calma? Quais palavras te tiram do eixo? Quais pessoas conseguem te desestabilizar com facilidade? Identifique esses pontos. E então prepare-se mentalmente para eles. Visualize a situação antes que ela aconteça. Imagine-se mantendo a calma, respondendo com frieza, usando o silêncio como escudo.
Porque quando a provocação finalmente chegar, você não será pego de surpresa. Você já terá ensaiado a resposta. E essa preparação faz toda a diferença. E aqui está o segredo final sobre controle emocional. Não se trata de não sentir raiva. Trata-se de não mostrar raiva. Você pode estar fervendo por dentro, pode estar planejando a destruição completa de quem te provocou, mas por fora você permanece imperturbável, calmo, controlado. E essa máscara de serenidade assusta mais que qualquer explosão, porque as pessoas não sabem o que você está pensando, não sabem até onde você pode ir. E o desconhecido sempre gera medo. Sempre gera respeito. O quinto erro que revela fraqueza está na sua busca constante por aprovação, na necessidade de ser aceito, de ser validado, de receber confirmação de que você está fazendo a coisa certa. E essa necessidade, por mais humana que seja, é veneno puro no jogo do poder. Porque quem busca aprovação está admitindo que o julgamento dos outros vale mais que o próprio. Está dizendo que não confia nas próprias decisões sem o selo de aprovação de terceiros. E isso, para Maquiavel, era a marca registrada dos governantes fracos que perdiam o trono antes mesmo de compreenderem o que havia acontecido. Observe seu comportamento nas próximas horas. Quantas vezes você faz algo e imediatamente procura validação? Quantas vezes você pergunta o que acham, se está bom, se aprovam? Quantas vezes você muda de ideia apenas porque alguém franziu a testa ou demonstrou desaprovação sutil? Cada vez que você faz isso, você entrega um pedaço do seu poder. Você transforma os outros em juízes da sua vida. E quando você precisa da aprovação deles para se sentir seguro, você não está mais no comando. Eles estão. A necessidade de aprovação tem raízes profundas. Vem da infância, da educação, da forma como fomos condicionados a buscar o aplauso dos pais, dos professores, da sociedade. Mas no mundo adulto, especialmente no mundo do poder, essa necessidade se torna uma fraqueza explorada por todos que percebem isso em você. Eles descobrem que podem manipulá-lo através da aprovação e da rejeição, que podem controlar suas escolhas simplesmente demonstrando o agrado ou o desagrado. E você se torna um fantoche cujas cordas são puxadas por quem souber jogar com suas inseguranças. A correção desse erro começa com uma decisão consciente. A decisão de confiar no próprio julgamento acima de todos os outros. Não significa ignorar conselhos ou feedback. Significa processar essas informações sem depender emocionalmente delas. Você escuta, avalia, decide, mas a decisão final é sua e você não precisa de aprovação para executá-la. Você não precisa de validação para seguir em frente. Você simplesmente age e depois lida com as consequências, boas ou ruins, como alguém que assume total responsabilidade pelas próprias escolhas. Comece pequeno, tome decisões sem pedir opinião, faça escolhas sem buscar confirmação. E quando alguém perguntar se você tem certeza, responda apenas sim, sem elaborar, sem justificar. Apenas a certeza expressa em uma palavra, porque essa é a linguagem da força, a linguagem de quem não precisa da aprovação do mundo para se sentir confiante. E com o tempo, essa independência emocional se torna natural. Você para de perguntar, para de buscar, para de precisar. E nesse momento algo muda. As pessoas começam a te ver diferente, começam a respeitar suas decisões, começam a entender que você não é mais controlável através de aprovação ou rejeição. O sexto erro está em não defender seus limites, em permitir que as pessoas invadam seu espaço, seu tempo, sua energia, sem consequências. Porque limites não são apenas fronteiras, são declarações de valor. Quando você estabelece um limite e o defende, você está dizendo ao mundo quanto você vale, quanto respeito você exige, quanto está disposto a tolerar antes de reagir.
E quando você não defende esses limites, quando você permite que sejam ultrapassados repetidamente, você está ensinando ao mundo que você não se valoriza. E se você não se valoriza, por que alguém deveria valorizar? Maquiavel entendia que principados sem fronteiras definidas e defendidas eram principados condenados à invasão. O mesmo vale para pessoas. Você, sem limites claros, é você vulnerável a todo tipo de exploração, desrespeito, abuso. E o pior é que as pessoas não fazem isso por maldade. Elas fazem porque você permite, porque você não demonstrou onde está a linha que não pode ser cruzada. Então elas continuam avançando, testando, empurrando, até encontrarem resistência. E se nunca encontram, elas simplesmente tomam tudo. Pense nas situações em que você se sentiu desrespeitado recentemente. Alguém invadiu seu tempo, falou com você de forma inadequada, ignorou suas necessidades. E o que você fez? Se a resposta é nada ou quase nada, então você está cometendo esse erro. Você está permitindo que o desrespeito se normalize. Está ensinando aos outros que podem te tratar de qualquer jeito sem enfrentar consequências. E isso não apenas corrói seu respeito externo, corrói também seu autorrespeito, porque no fundo você sabe que deveria ter reagido e não reagiu, e isso pesa. A técnica de correção aqui exige coragem, exige que você identifique onde estão seus limites, o que você aceita e o que não aceita. E então, comunique isso. Não de forma agressiva, mas de forma firme. Quando alguém cruzar a linha, você não deixa passar. Você não sorri desconfortavelmente, você não ignora, você aborda. Você diz, de forma calma, mas firme, isso não é aceitável. Ou, não fale comigo desse jeito. Ou simplesmente não. Uma palavra, mas uma palavra carregada de convicção, de linha traçada na areia, de limite que não será ultrapassado sem consequência. E aqui está o que acontece quando você começa a fazer isso. No início, as pessoas ficam surpresas. Algumas podem até reagir mal, porque elas estavam acostumadas com você que permitia tudo. Mas essa reação negativa inicial é, na verdade, um bom sinal. Significa que você está mudando a dinâmica. Está redefinindo as regras. E embora cause desconforto no começo, com o tempo as pessoas se ajustam. Elas passam a respeitar seus limites, porque você demonstrou que eles existem e que você está disposto a defendê-los. O sétimo e último erro que faz você parecer fraco está no seu medo do silêncio, na sua compulsão de preencher cada pausa, cada momento vazio, cada segundo de tensão com palavras. Como se o silêncio fosse um vácuo insuportável que precisa ser imediatamente ocupado. Mas Maquiavel sabia algo que poucos compreendem. O silêncio é poder. O silêncio é controle. O silêncio é a ferramenta mais subestimada no arsenal de quem deseja dominar qualquer situação. Porque enquanto você fala, você entrega informação. Mas enquanto você silencia, você coleta poder. Observe as conversas ao seu redor. Observe quantas pessoas têm pavor do silêncio. Elas falam, 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 mesmo quando não tem nada importante a dizer. Elas preenchem cada pausa com comentários desnecessários, com piadas forçadas, com qualquer coisa que evite aquele momento de quietude que as deixa desconfortáveis. E por que isso acontece? Porque o silêncio expõe. Ele revela inseguranças. Revela quem está confortável consigo mesmo e quem está desesperado por validação externa. E a maioria não suporta essa exposição. Mas os poderosos usam o silêncio como arma. Eles fazem uma pergunta e silenciam, forçando o outro a preencher o vazio. Eles ouvem uma proposta e não respondem imediatamente, criando tensão, fazendo a outra pessoa revelar mais do que pretendia.
Eles são confrontados com uma acusação e simplesmente olham em silêncio, fazendo o acusador se sentir desconfortável com o seu próprio ataque. Porque o silêncio tem esse poder. Ele transfere o desconforto. Ele coloca a pressão no outro. Ele transforma você de reagente em observador. A técnica aqui é simples, mas desafiadora. Comece a praticar pausas. Quando alguém fizer uma pergunta, não responda imediatamente. Conte 3 segundos mentalmente. Depois, responda. Quando terminar de falar, não sinta necessidade de continuar. Deixe o silêncio pairar. Deixe que o outro sinta o peso dele. E observe o que acontece. As pessoas começam a preencher esse silêncio. Começam a falar mais, a revelar mais, a se justificar mais. Enquanto você, silencioso, apenas observa e coleta informações. Em negociações, o silêncio é devastador. Você faz sua oferta e silencia, não justifica, não explica, não tenta vender, apenas coloca na mesa e espera. E a tensão que isso cria força o outro lado a reagir. Muitas vezes, eles melhoram a proposta deles sem que você precise pedir, porque o silêncio sugere que você não está impressionado, que você tem outras opções, que você não precisa tanto quanto eles pensavam. Isso muda completamente a dinâmica do poder. Mas o silêncio não serve apenas para manipular situações externas. Ele serve também para fortalecer você internamente. Porque quanto mais confortável você fica com o silêncio, menos você depende da aprovação verbal dos outros. Menos você precisa preencher espaços com validação externa. Você se torna autossuficiente. E essa autossuficiência transparece. As pessoas percebem que você está confortável consigo mesmo, que você não precisa delas da forma que elas talvez precisem de você. E isso automaticamente eleva sua posição no jogo social do poder. Agora reflita sobre esses 7 erros. Pedir de forma inadequada. Estar sempre disponível. Explicar demais. Reagir emocionalmente, buscar aprovação constante, não defender limites. Temer o silêncio. Quantos deles você reconhece em si mesmo? Porque a verdade brutal é que a maioria das pessoas comete pelo menos 5 desses 7 erros diariamente. E cada um deles está sangrando poder. Está fazendo com que você pareça menor do que realmente é. Está impedindo que o mundo te veja como você merece ser visto. Mas aqui está a parte extraordinária. Esses erros são corrigíveis, completamente. Não exigem que você mude quem você é no nível fundamental. Exigem apenas que você ajuste como você se apresenta ao mundo, como você se comunica, como você reage, como você estabelece e defende seu espaço. São mudanças de comportamento, e comportamentos podem ser reprogramados com prática consciente e consistente. Comece hoje, agora mesmo. Escolha um dos 7 erros. Aquele que você reconhece como o mais presente na sua vida. E foque nele pelos próximos 7 dias. Observe cada vez que você está prestes a cometê-lo e conscientemente escolha a correção. Se é a forma de pedir, reformule mentalmente antes de falar. Se é a disponibilidade, crie intervalos intencionais. Se é explicar demais, corte suas palavras pela metade. Se é reagir emocionalmente, respire e conte até 3 antes de responder. Se é buscar aprovação, tome decisões sem consultar. Se é defender limites, pratique dizer não. Se é o silêncio, force pausas nas suas conversas. E aqui está o que vai acontecer. Nos primeiros dias vai parecer estranho, antinatural. Você vai se sentir desconfortável porque está quebrando padrões antigos. As pessoas ao seu redor podem até reagir com surpresa, porque você está mudando, está se comportando de forma diferente. E mudança sempre gera estranhamento inicial, mas não desista, porque depois da primeira semana, algo começa a se solidificar.
O novo comportamento começa a se tornar familiar, começa a parecer natural e você começa a notar os resultados. As pessoas começam a te tratar diferente, respondem com mais respeito, levam suas palavras mais a sério, param de te interromper tanto, param de assumir que você sempre vai ceder, porque você mudou a narrativa, você redefiniu como quer ser tratado. E o mundo lentamente se ajusta a essa nova definição, mas a mudança mais importante acontece dentro de você. Você começa a se respeitar mais, começa a se valorizar mais, porque suas ações agora refletem seu valor. E quando você se valoriza, o mundo não tem escolha senão valorizar também. Maquiavel escreveu: o príncipe não para ensinar tirania, mas para ensinar sobrevivência em um mundo brutal. Um mundo onde a fraqueza percebida é mais perigosa que a fraqueza real. Onde a aparência de poder muitas vezes vale mais que o poder de fato. E ele estava certo, porque o jogo não mudou. As ferramentas mudaram. A linguagem mudou. Mas os princípios permanecem os mesmos. Quem parece forte é tratado como forte. Quem parece fraco é tratado como fraco. E essa percepção é construída em pequenos detalhes, em comportamentos sutis, em erros que passam despercebidos pela maioria, mas são captados pelo instinto social de todos. Você tem uma escolha agora. Pode ignorar o que aprendeu aqui e continuar cometendo os mesmos erros. Continuar sendo subestimado, ignorado, desrespeitado. Ou pode tomar a decisão consciente de eliminar essas rachaduras na sua imagem, de corrigir, um por um, os comportamentos que estão te fazendo parecer menor do que você é. E quando você faz essa escolha, quando você realmente se compromete com essa transformação, o mundo começa a mudar. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E sua presença agora exige um tipo diferente de resposta. Pense em alguém que você respeita profundamente, alguém cuja presença comanda a atenção, alguém cujas palavras têm peso. Agora observe, essa pessoa comete esses 7 erros. Ela pede de forma inadequada, está sempre disponível, explica demais, reage emocionalmente, busca a aprovação constante, não defende limites, teme o silêncio. A resposta provavelmente é não. Porque as pessoas que admiramos, as pessoas que respeitamos, são aquelas que dominaram essas sutilezas, que aprenderam a apresentar força mesmo quando não a sentem completamente, que construíram uma presença que não pode ser ignorada. E você pode fazer o mesmo. Não precisa nascer com isso, não precisa ter algum talento especial. Precisa apenas da disposição de observar seus padrões, reconhecer seus erros e conscientemente escolher comportamentos diferentes. Dia após dia, situação após situação, até que esses novos comportamentos se tornem automáticos, até que a força deixe de ser uma máscara que você veste e passe a ser parte de quem você é. Há um conceito que Maquiavel entendia perfeitamente: a virtude. Não virtude no sentido moral, mas virtude no sentido de excelência, de capacidade, de força aplicada com inteligência. E virtude não é algo estático, é algo que se desenvolve, algo que se treina, algo que se aperfeiçoa através da prática consciente e do refinamento constante. Você não nasce com virtude. Você a constrói, tijolo por tijolo, decisão por decisão, comportamento por comportamento. Cada vez que você corrige um desses erros, você está adicionando um tijolo à sua estrutura de poder, está fortalecendo sua imagem, está se tornando alguém que não pode ser facilmente descartado, ignorado ou desrespeitado. E o mais interessante é que essa transformação não precisa ser anunciada. Você não precisa dizer às pessoas que está mudando. Elas vão perceber, vão sentir a diferença, vão começar a te tratar de acordo com essa nova percepção. Porque poder não é declarado,
é demonstrado, é vivido, é incorporado em cada pequena ação. Há um último princípio que precisa ser entendido. Esses erros não são eliminados de uma vez. Eles voltam, especialmente em momentos de estresse, de cansaço, de vulnerabilidade. Você vai se pegar pedindo de forma inadequada novamente. Vai se ver explicando demais. Vai notar que voltou a buscar aprovação em um momento de insegurança. E isso é normal. Isso é humano. O que separa os fortes dos fracos não é a ausência de erros. É a velocidade de correção. É a capacidade de perceber rapidamente, ajustar imediatamente e voltar ao padrão de força. Então, desenvolva a autoconsciência. Torne-se um observador de si mesmo. Observe seus comportamentos como se estivesse assistindo outra pessoa. E quando perceber um desses 7 erros acontecendo, não se julgue, apenas corrija. No momento, na próxima frase, na próxima interação, porque essa capacidade de autocorreção em tempo real é o que transforma conhecimento em poder. É o que transforma conceito em realidade. É o que transforma intenção em resultado. E lembre-se sempre, o objetivo não é se tornar uma pessoa fria, distante ou insensível. O objetivo é se tornar estratégico. É usar esses princípios quando necessário, especialmente em contextos de poder, de negociação, de estabelecimento de limites. Você pode ser caloroso com quem merece, pode ser generoso com quem valoriza, pode ser vulnerável com quem conquistou sua confiança, mas você escolhe quando. Você controla como. Você decide com quem. E esse controle é a essência do poder pessoal. Maquiavel viveu em um tempo de traição constante, de alianças frágeis, de poder que mudava de mãos da noite para o dia. E mesmo assim, suas observações permanecem relevantes séculos depois. Por quê? Porque a natureza humana não mudou. As dinâmicas de poder continuam as mesmas. As pessoas ainda respondem aos mesmos estímulos, ainda respeitam força, ainda exploram fraqueza, ainda valorizam o que é raro, ainda desprezam o que é comum. E entender isso não é cinismo, é realismo. É ver o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse. Você está em um ponto de decisão agora. Pode fechar este vídeo e voltar aos mesmos padrões. Continuar cometendo os mesmos erros. Continuar sendo tratado da mesma forma. Ou pode tomar o conhecimento que adquiriu aqui e transformá-lo em ação. Pode escolher um erro e focar nele hoje. Pode começar a observar seus comportamentos com olhos novos. Pode decidir que a partir deste momento, você não será mais alguém que parece fraco. Você será alguém cuja força é impossível de ignorar. E quando você faz essa escolha, quando você realmente se compromete com essa transformação, algo extraordinário começa a acontecer. Não apenas na forma como os outros te veem, mas na forma como você se vê. Porque cada vez que você corrige um erro, cada vez que você escolhe o comportamento de força sobre o comportamento de fraqueza, você está enviando uma mensagem para si mesmo. Você está dizendo: eu me valorizo, eu me respeito, eu mereço ser tratado com dignidade. E essa mensagem interna é mais poderosa que qualquer validação externa. O caminho do poder não é fácil. Exige consciência constante, exige disciplina, exige a coragem de mudar padrões confortáveis por padrões mais efetivos. Mas os resultados, quando vêm, são inegáveis. As portas que antes estavam fechadas começam a se abrir. As oportunidades que antes passavam por você começam a parar. As pessoas que antes te ignoravam começam a prestar atenção, porque você não é mais a mesma pessoa. Você se transformou e o mundo responde a essa transformação. Então aqui está o desafio final. Pelos próximos 30 dias, comprometa-se com a eliminação consciente desses 7 erros. Não todos de uma vez.
mas um por semana. Semana 1, foque na forma como você pede. Semana 2, na sua disponibilidade. Semana 3, em reduzir explicações. Semana 4, em controle emocional. E continue o ciclo. Busca de aprovação, defesa de limites, uso do silêncio. 30 dias de prática consciente e consistente. 30 dias de escolher força sobre fraqueza. 30 dias de reconstruir sua imagem. E no final desses 30 dias, observe a diferença. Observe como as pessoas te tratam. Observe as oportunidades que surgiram. Observe como você se sente em relação a si mesmo, porque a transformação não será apenas externa, será profundamente interna. Você terá construído uma nova fundação de poder pessoal. Uma fundação que não depende de circunstâncias externas, que não desmorona diante de desafios, que permanece sólida porque foi construída conscientemente, tijolo por tijolo, decisão por decisão. Maquiavel sabia que o poder verdadeiro não vem de títulos ou posições. Vem da capacidade de influenciar, de comandar respeito, de fazer com que outros te levem a sério. E essa capacidade é construída nos detalhes, nos pequenos comportamentos diários, nas escolhas microscópicas que fazemos em cada interação. São esses detalhes que separam os líderes dos seguidores, os respeitados dos ignorados, os poderosos dos fracos. Você tem agora o mapa. Os 7 erros estão identificados, as técnicas de correção estão apresentadas, o conhecimento está em suas mãos. Mas conhecimento sem ação é apenas entretenimento. É informação que passa pela mente e desaparece sem deixar marcas. A questão não é se você aprendeu algo hoje. A questão é se você vai aplicar o que aprendeu. Se vai transformar conceito em comportamento. Se vai dar o primeiro passo na jornada de reconstrução da sua imagem de poder. E lembre-se, esta não é uma jornada de perfeição. É uma jornada de melhoria constante. Você vai errar, vai tropeçar. Vai ter momentos em que os velhos padrões voltam com força total. Mas cada vez que você se levanta, cada vez que você reconhece o erro e se corrige, você fica mais forte, mais consciente, mais no controle. E com o tempo, esses novos comportamentos se tornam naturais. Deixam de ser esforço consciente e passam a ser parte automática de quem você é. O mundo está cheio de pessoas inteligentes e talentosas que nunca alcançam o sucesso que merecem, não porque não são capazes, mas porque parecem fracos, porque cometem esses erros sutis que corroem sua imagem, que fazem os outros subestimarem seu valor, que os mantêm invisíveis quando deveriam estar sendo vistos, que os mantém silenciados quando deveriam estar sendo ouvidos. E a tragédia é que essa fraqueza percebida não reflete quem eles realmente são. Reflete apenas pequenos erros de apresentação que poderiam ser facilmente corrigidos. Não seja essa pessoa. Não deixe que erros corrigíveis roubem de você o respeito que merece. Não permita que padrões antigos continuem ditando como o mundo te vê, porque você tem o poder de mudar isso. Agora. Hoje, começando com a próxima conversa, a próxima interação, o próximo momento em que você precisa fazer uma escolha entre o comportamento de fraqueza e o comportamento de força. E cada vez que você escolhe força, você está se tornando mais forte. Cada vez que você corrige um erro, você está construindo poder. Cada vez que você se valoriza, o mundo te valoriza também. Se este conteúdo impactou você, se reconheceu esses erros em si mesmo e está pronto para corrigi-los, então inscreva-se neste canal agora. Ative as notificações porque continuaremos explorando os princípios de poder que podem transformar completamente sua vida. Deixe seu like neste vídeo e comente aqui embaixo de qual cidade você é. Quero saber onde estão as pessoas que realmente estão comprometidas com a transformação, que não se contentam com a mediocridade,
que entendem que poder não é sorte, mas estratégia aplicada com consciência. Porque juntos estamos construindo uma comunidade de pessoas que se recusam a parecer fracas, que escolhem dominar o jogo em vez de serem dominadas por ele. E esse é apenas o começo da sua jornada.